A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Boa noite aos nossos deodorenses. Estamos iniciando mais um programa Marechal em Foco. Nesta segunda-feira, dia 5 de junho, e agradecer a Deus pelo iniciar de mais um trabalho, e levar aqui a informação para a população deodorense. Repito que temos aqui a intenção de desenvolver um projeto de construção, de melhorias, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento, das políticas públicas, que é o que de mais importa na vida da população que de alguma forma necessita desse serviço e que muitas vezes não os tem com qualidade. E isso perpassa pela condição, dos nossos gestores, dos nossos administradores públicos. Também como o nosso posicionamento, como nós nos posicionamos na sociedade, na comunidade. Não adianta, a gente fazer ou querer que seja feito algo se a gente deixa que isso seja assim feito de qualquer forma ou por qualquer pessoa. A gente tem que priorizar que essas pessoas elas tenham um conhecimento, tenham uma capacidade e que tenham compromisso, para, de alguma forma, desenvolver os processos de trabalho, as ações mais convenientes para os nossos usuários, dos sistemas públicos. E eu queria fazer nesse primeiro momento, um comentário sobre uma postagem que fiz hoje sobre uma comissão, que a gente porventura tem na Câmara de Vereadores, e aí a gente está aqui de forma direta provocando, uma discussão mais ampla. A gente está provocando um despertar do interesse dessas pessoas, desses nossos representantes, que inclua mais as nossas necessidades, a necessidade da população. Nós temos necessidades básicas que não estamos sendo assistidas. E essa comissão, ela pode estar contribuindo, para que a gente possa ter, de fato, o serviço fiscalizado, já que a gente não tem uma ouvidoria, um espaço onde a população possa estar expondo as suas insatisfações e cobrando melhorias. A gente não tem um funcionamento adequado do nosso Conselho de Saúde, que até um dia desses, estava desenvolvendo as suas ações, a sua responsabilidade, principalmente fiscalizando os serviços de saúde, assistenciais de saúde. E a gente se sente sem um amparo, E aí eu quero estar provocando nesse momento a Câmara de Vereadores para que as pessoas, os nossos representantes que fazem parte dessa Comissão da Saúde, ela nos dê esse apoio. Ontem estive no hospital 24 horas, onde trabalhei, por 10 anos. Estive lá, a gente eu sempre coloquei a gestão anterior como uma situação catastrófica, No entanto, o que a gente se depara nos dias de hoje, ela consegue superar aquele desastre, aquela desastrosa, isso no meu ponto de vista, A gente sabe que tem muitas outras formas de ver, muitas outras formas de participar, e a minha foi sempre essa, de estar reivindicando melhorias de condições de trabalho e salarial. Sempre estive na linha de frente, onde é a parte mais difícil de ser feita,
E por isso a gente tem muito poucos amigos, principalmente no que diz respeito a esses espaços de reivindicação. Mas me deixou muito triste a situação que pude acompanhar no dia de ontem. Estive também por alguns meses, até sair para disputar a eleição, na direção daquele hospital. E aí a gente, enquanto direção, fizemos algumas reivindicações à gestão, como no caso daquele muro, né, que dava acesso livre a toda e qualquer pessoa, ou seja, um espaço que a gente não podia ter garantia de segurança, nem pela frente, que não tem portão, e nem pela parte dos fundos. E hoje a gente tem aquele muro, né, que nos protege a parte dos fundos do hospital. No entanto, continuamos sem o portão da frente do hospital. E aí a gente tem uma série de situações que a gente pode também estar avaliando e até levando para a gestão, que sempre se posicionou como aberto ao diálogo e que estaria cuidando do trabalhador e da população. E não é o que a gente vê, né? Estive ontem no hospital e uma avaliação rápida da continuidade daquilo que a gente teve na gestão anterior. Pasmem os cidadãos deodorenses. Não temos uma lavanderia, né, industrial, e temos quebrada, sem funcionar. E aí se foi improvisado com uma lavadeira, né, essas de casa, essas residenciais, né, para lavar as roupas, tanto as sujas de sangue, das macas, dos colchões, né, dos pacientes, como a dos trabalhadores, né? Isso é uma coisa que acontece desde a gestão passada e que eu esperei que mudasse, e a gente continua lá aquela situação. Nós temos uma cisterna que, na maioria das faltas de água, poderia estar nos socorrendo. Um elefante branco, uma cisterna enorme, parada, continua lá parada, né? Já temos 6 meses de gestão e o hospital continua do mesmo jeito. Temos o espaço para refeição dos nossos trabalhadores, que também continua do mesmo jeito, a gente não tem evolução nenhuma. Temos um prédio que fica por trás, né, do 24 horas, a parte de baixo abandonado, onde foi construído para se colocar a lavanderia, né? E aí a gente tem todo esse processo. Enfim, temos uma situação que passa do limite. Eu acho que aquilo é mais que absurdo. Tomei conhecimento ainda na recepção de um acidente de uma amiga, uma companheira de trabalho, que simplesmente sentou na cadeira e a cadeira quebrou e feriu e ela teve que se afastar, registrou como um acidente de trabalho, que é, né? E quando eu questionei qual era a cadeira, e quando eu fui olhar lá, tá lá. Uma quebrou, foi jogada para a sucata, lá nos fundos do hospital, essa que acidentou a companheira, e tem outras 3 lá esperando o usuário, que de alguma forma tenha um peso acima da média, que aquela cadeira não suporta ninguém. Eu acho que no mínimo, era providenciar a mudança daquelas cadeiras, porque numa urgência como nós temos ali, nós estamos com a porta aberta para chegar a qualquer cidadão que necessite de socorro. E aquelas cadeiras não são adequadas para atender a essa população, a essas pessoas, né, que porventura amanhã venham estar se acidentando. Se a gente vê uma coisa acontecer
e a gente não promove essa mudança, então a gente está esperando que o pior esteja sempre acontecendo, né? Então é preocupante, e a gente sabe que para esses pormenores a gente não precisa de tempo, não, a gente precisa de atitude, né? Atitude. Então eu estou levando essa informação não só para a gestão, como para a população, que tomem cuidado quando for, né, e em caso de acidente, de uma ocorrência nesse sentido, procurar os órgãos competentes e fazer o registro, né, e procurar os direitos. Porque a gente não pode continuar sendo destratado e achar que estamos sendo cuidados. A gente não pode continuar vivenciando situações dessa natureza e aplaudindo ou ficando calado por medo, por receio. Não. É o dinheiro público que está sendo investido, e que esse dinheiro ele tem que ser investido da melhor forma possível. Principalmente prestando contas de como ele está sendo feito, de como ele está sendo utilizado. E essa colocação, esse pedido, é também, principalmente, para os nossos vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde. Repito, se o Conselho de Saúde está na condição de não poder estar fazendo esse trabalho, a gente precisa que a Câmara faça. Que ela passe lá onde o Ivan passou, onde a população está sendo atendida, quer seja na UPA, quer seja no 24 horas, nas unidades de saúde, né, para ver, avaliar as condições ofertadas de trabalho a nós trabalhadores e à população, né? A gente precisa mudar essa realidade. A precariedade está cada vez maior e a gente não tem avanços, a gente não tem prosperidade. Por mais que se grite, por mais que se reivindique, a gente ouve um silêncio por parte da gestão. Não tem uma situação de socorro, não. Então, a gente, quanto projeto, né, que temos e que estamos desenvolvendo através desse programa, Marechal em Foco, nós temos essa intenção e nós temos essa preocupação e esse dever para com a população. Essa população que nos acompanha, essa população que, de forma bem acanhada, ainda está nos acompanhando, né, vendo aqui o nosso trabalho. Gostaria de dizer que não tenho formação, né, em comunicação, mas tenho interesse, tenho intenção de mudar as nossas realidades. E isso não somente se faz com formação, se faz com envolvimento, se faz com querer, se faz com conhecimento. E é através desse conhecimento, desse querer, que a gente pode estar mudando realidades. Quando eu coloco isso, é porque por muitas vezes se fazem avaliação, como a princípio fizeram, no que diz respeito à desenvoltura na questão da fluência, né, das coisas que já são de costume ver das pessoas que trabalham com comunicação, né? A forma de falar, a forma de se direcionar. Bem, então, nesse momento nós vamos ter aqui a participação do nosso companheiro Paulo Alencar, e eu gostaria de abrir espaço para que o mesmo possa se posicionar. Paulo, boa noite, fique à vontade. Boa noite, Ivan, boa noite, ouvintes da Web Rádio Juventude. Eu estou aqui chegando ainda há pouco, não estou acompanhando o programa, mas eu estou aqui atento, ouvindo o que você vem colocando sobre a saúde, e ao mesmo tempo eu gostaria, talvez até de divergir um pouco, quer dizer, divergir não, retificando, de
partir para outro assunto, entendeu? Que é o problema da assistência aos desabrigados em Marechal Deodoro. Eu tenho ouvido de algumas pessoas muitas reclamações. Quer dizer, parece que a coisa está assim, muito direcionada para um protecionismo a determinadas pessoas, enquanto outras pessoas estão sendo esquecidas. Até me parece que vocês estiveram na beira do rio, né, fazendo uma visita agora esse final de semana, e constataram lá que o descaso está sendo muito grande. Eu não sei se isso é verdade. O que é que você poderia falar sobre isso hoje? Bem, Paulo, no que diz respeito a descaso, eu acho que não é somente... você sabe que eu sou uma pessoa que trabalha na saúde, e aí por isso eu direciono mais as coisas para a saúde, apesar de que a gente tem que ter uma intersetorialidade, e tudo, na verdade, educação, saúde, assistência social, tudo termina desaguando no mesmo mar. Né? Mas no que diz respeito a essa situação, nós realmente estivemos lá, e isso foi fala, foi colocação das pessoas, dos cidadãos que ali estão. E aí a gente também constatou, né, no que diz respeito, tinha uns que se posicionaram dizendo que estava recebendo refeição, almoço, jantar, isso no início da entrada da beira do rio. E aí quando a gente chega lá no final, os outros já se posicionam dizendo que não receberam, que não tiveram apoio. Inclusive, nós vimos colchões expostos lá de forma que não prestam mais, então jogados fora. E aí a gente questionou se eles, porventura, até porque a gente acompanha através dos grupos, né, dos grupos que tem essas discussões, o Marechal, Terra dos Marechais, e tem uma discussão muito, muito ampla nesse sentido, e a gente pode acompanhar de outras formas. E aí a gente constata que chegava o material, as doações foram realmente publicadas, mas as pessoas, pelo menos as que conversamos, elas se colocaram dizendo que não receberam esse apoio, essa doação, né? Então a gente tem que entender, ouvir e fazer o registro como nós fizemos, né? Se não estamos falando de coisa extraoficial ou oficiosa, estamos falando do que a gente viu, o que a gente constatou, a fala da população, que inclusive ficamos de retornar, que eles pediram que nós retornássemos, até porque no momento, enquanto estávamos lá, recebemos, né, uma ligação do nosso secretário de comunicação, e aí ele também interagiu conosco, ele conversou um momento breve, né, com o nosso companheiro e diretor da Web Rádio aqui, Marechal Deodoro Valmir, né? E eu não ouvi a conversa, mas ele dialogou por alguns instantes, e aí a gente colocou naquele mesmo momento, e a gente se disponibilizou a colocar o celular na Viva Voz, e que ele se recusou, para ouvir o usuário falar, para ouvir aquela pessoa que estava ali se colocando daquela forma. Nunca tivemos interesse de chegar lá, senão para ver os estragos e constatar aquela realidade, né? Mas aí a gente termina se envolvendo, a gente termina tomando conhecimentos. Mas é isso, Paulo. No mais, a gente sabe que por parte dos voluntários foi um show. Isso aí a gente pode dizer. Nós temos um povo que a gente precisa parabenizar sempre, porque eles se posicionaram, se mobilizaram, se doaram, né? Independente de qualquer coisa, como sempre fizemos nas cheias anteriores e sobrevivemos, mas com relação à gestão, ao apoio e à ajuda da gestão, eu não posso dizer que pude acompanhar, que pude ver esse trabalho sendo feito. É uma coisa que eu observo, é que a gente, na realidade, não é que a gente esteja querendo fazer uma oposição sistemática, mas que, na realidade, o que a gente observa é que a coisa está meio falha ainda, né?
Embora, lógico, a gente também não pode negar que a prefeitura tem desempenhado um papel muito importante nesse atendimento aos desabrigados. Agora, o que eu fico me questionando não é isso não vai uma crítica à atual gestão exclusivamente, vai a todas as gestões. Quer dizer, essa coisa de cheias, principalmente na beira do rio e alguns outros lugares que você tem, é sistemático, todos os anos existe, em maior ou menor grau. Logicamente que este ano foi uma situação assim, sui generis, entendeu? E, totalmente diferente das anteriores. Mas todos os anos nós temos desabrigados. Inclusive, até me parece que naquele ginásio lá de Itaperaguá, lá da Vila Alpina, ainda existem pessoas da cheia anterior, que ainda estão lá. Quer dizer, a gente vê isso, Ivan, e fica se questionando por que as pessoas, por que as gestões, os gestores públicos não prevendo que essa situação vai se repetir, não tomam providências para tentar solucionar de vez esse problema. Quer dizer, solucionar de vez é o quê? É retirar esse pessoal dessas áreas críticas, retirar e não permitir que voltem para lá. Ou seja, para que isso aconteça, eles têm que fazer algumas obras ali que impeçam de novas construções. E pegar esse pessoal e colocar em casa. Por exemplo, agora mesmo, nós tivemos aí algumas casas distribuídas em conjuntos habitacionais, e será que essas pessoas que já moram em áreas de risco foram beneficiadas? É isso que eu questiono. Por que só se procura, entendeu, fazer alguma coisa depois que acontecem os problemas, quer dizer, depois que existem vítimas? Ou seja, então olha aquela máxima que é dito, brasileiro só se previne depois de roubado. Mas o problema é que todo ano o brasileiro está sendo roubado e ninguém está se prevenindo. Eu diria, Paulo, que não se trata de prevenção por conta depois de roubo. Eu diria que realmente você tem que, nós devemos sempre questionar, e isso a gente não pode deixar de fazer nunca, mas a gente precisa, e aí a gente coloca, né, que a gente tem uma proposta desse projeto, do nosso trabalho, de não deixar esse barco correr e até ajudar, né, ao nosso gestor que tem o interesse, né, de trabalhar de forma transparente e de fazer a coisa acontecer de forma mais democrática. E aí a gente está aqui para contribuir com isso, né? Para dizer que a gente está vendo, que a gente está acompanhando e que a gente precisa juntos achar essa solução. E essas pessoas, esses ambientes, até eles já tiveram essa iniciativa, né? Que eu acho louvável, essa iniciativa onde a gente já pôde perceber, eu já fui avaliar ali por trás do bar do Isaías, né, tudo destruído, e a gente vai esperar uma reforma e tal. Quer dizer, as pessoas saíram, ganharam casas, mas está lá, desolado, tudo destruído. Ali como também passei na sede do Grêmio, um abandono total, um abandono até de descaso, né, porque as portas continuam abertas para chegar novas famílias. Eu entrei, fiz registro, saí e não fui abordado por ninguém, né? E está lá, abandonado, e é um prédio público, né? Até que se prove o contrário. Mas essa a nossa participação, a nossa contribuição. Nós estaremos, sempre que Deus permitir, aqui, não é apontando falhas e nem erros, colocando a necessidade da população e essa necessidade de organização, porque a gente não pode viver a vida toda lamentando e nem investindo o dinheiro público da forma que ele está sendo investido, né? Então, oi. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive eu vi até lá no Web Rádio, na coluna de recados do Web Rádio, um comentário de um ouvinte, ou um ouvinte, eu não sei exatamente, sobre uma postagem da prefeitura fazendo uma apologia à distribuição de água.
água mineral. Então, mas só que essa distribuição de água mineral, ela especifica, se não me falha a memória, que a água é doada, mas para quem tiver garrafão verde. Quer dizer, é um garrafão específico de uma distribuidora. Então, isso aí, e parece até que o prefeito aparece nessa postagem, entendeu? Fazendo, indicando, orientando as pessoas. Quer dizer, é uma coisa, eu digo, parece uma parceria entre o prefeito e essa indústria. Porque, no final das contas, quem vai ser beneficiado não são os usuários, não, porque eles têm que só podem receber a água gratuitamente quem tiver o garrafão verde. Se não tiver o garrafão verde, vai ter que comprar o garrafão verde para ficar usando exclusivamente essa determinada água. Como assim? Esse determinado distribuidor. Como assim, Paulo? Porque os garrafões... mas é o que está lá no site da prefeitura. Sim, mas eles aparecem em imagem, esse garrafão verde? Que tipo de garrafão? Imagem, sim. Porque é um garrafão diferente que é exclusivo dessa distribuidora. Eu agora realmente não que me doou recordo, ou que está vendendo? Não, ele não doa. Ele doa a água, mas ele só doa a água quem tiver com garrafão verde para trocar pelo deles. Quem não tiver garrafão verde não pode beber água. Tem que comprar um garrafão verde para poder receber a água. É um fato estranho. Eu acho vou verificar isso. Ô, Paulo. E vou até fazer um comentário sobre isso, mais específico, no Fatos e Futricas, para que a gente possa tentar até buscar da prefeitura um esclarecimento maior, porque realmente é um fato até estranho, né? E a gente fica sem entender muito o porquê dessa história. Você não está sabendo desse caso, né? Não, estou tomando conhecimento agora. Inclusive, eu não acho somente estranho, como também acho que é um critério um tanto complicado de se fazer diante de uma catástrofe, né, que foi anunciada, né, as perdas, as pessoas sofrendo, as pessoas cheias de perdas, e ainda ter critérios. Inclusive, o vereador Neilton, ele colocou sobre essa situação, né, lá na Câmara, onde as pessoas que recebiam alimentação tinham que estar alojadas dentro de um lugar específico. Porque não bastava perder a casa da lagoa e estar no seco esperando comer ou beber, não. Tinha que ser daquele devido espaço. Se não fosse daquele devido espaço, não sei se era de um colégio. Ele colocou isso na última sessão, né, da Câmara, e isso trouxe uma revolta, né, para a população. Realmente é complicado você fazer, diante de uma situação dessa, ainda ter critérios, né, para se distribuir. Olha, eu fico até suspeito em falar, e aí, por isso eu tenho sido até criticado, dizendo que eu estou querendo ser contrário à atual gestão, mas não é bem por isso. Eu sempre digo assim, eu sou do lado do povo. E como eu não estou vivenciando tudo que eu não estou em Marechal Deodoro, eu não vivencio isso no dia a dia, eu tenho que acreditar naquilo que me chega às mãos. E o que me chega às mãos, entendeu? Através de e-mails, através de telefonemas, através de mensagens, de WhatsApp, etc., nos grupos, que você se referiu ainda há pouco, realmente essa situação. Eu não vejo muita apologia ao trabalho que está sendo feito. O que eu vejo são críticas ferrenhas, críticas até que eu tenho um certo receio de reproduzi-las, porque são muito contundentes. Entendeu? Mas, agora, eu acho que isso é mais, antes de tudo, um alerta para que os nossos gestores, para que o prefeito Cacau, seus secretários, observem, eles possam ver isso aí, receber essas críticas como uma orientação, como um alerta, para que eles possam corrigir e fazer o melhor, porque tenho certeza que é isso que eles querem. Eles não querem o pior para o Marechal, não querem o pior para os deodorenses. Eles querem o melhor. Mas pode ser que não estejam, vamos dizer, talvez como você até usou esse termo, capacitados para fazer esse trabalho de uma maneira bem direcionada, correta, eficiente. Aí eu acho que eles têm que ter, vamos dizer,
A situação como é que se diz? Olha, eu estou aqui agora para ser mais exato. Eu estou aqui, comunicado à população deodorense. Artiplas. A Artiplas, fabricante de garrafões de água de 20 litros, estará fazendo doações de água com a troca dos garrafões verdes vazios por garrafões cheios verdes. Isso mesmo, garrafões verdes. Está aqui, eu estou lendo, viu? Nesta ação, tem contado com a parceria das águas Aldebaran, Naturalis, Refresc e Vitalis. Não, é Vitalis. Acho que é Vitalis 7, qualquer coisa assim. Locais de toca. Rua São Pedro, às 17 horas e 15 minutos. Condomínio Casa 9, às 17 horas e 50, Casa Nova, às 17 horas e 50 minutos. Faculdade, às 18 horas e 30. Tragam os seus garrafões verdes vazios e levem garrafões verdes cheios. E tem uma fotografia do Cacau com a outra pessoa que eu não sei quem é, segurando um garrafão verde, o garoto propaganda da Artiplas. Quer dizer, é estranho isso, rapaz. Paulo, Isso tá, você sabe onde é que está isso? No Real Deodorense, né? Ô Paulo, você deu visibilidade a essa informação e eu vou dar visibilidade à pessoa que está aqui aproveitando nosso espaço, né? A Anne Bezerra. E o que ela coloca é o seguinte: acho que estão se aproveitando da ocasião para fazer comercial. Pois se realmente fosse a intenção de ajudar a população, essa empresa estaria de parceria, ao invés de estar com parceria com a Prefeitura de Marechal. Doaria garrafões com água e não estabelecer normas que terá água quem tiver o garrafão verde, os garrafões verdes. Ou seja, quem não tem ou compra, quem não tem como comprar, eu acho que é isso que ela quis colocar, ou não tem água, e aí, prefeito? Isso é justo para quem não tem garrafões verdes? Será que a enchente só atingiu quem tem garrafões verdes? De quem será essa empresa que o prefeito Cacau quer beneficiar e se aproveitando do estado de calamidade? Bem, realmente são informações... Isso está no Web Rádio, né? Exato, aqui no nosso espaço. É isso que eu acho estranho, sabe? Não, então, eu não diria estranho, não. Eu nosso... diria que a gente precisa colocar para a população que os textos, que as divulgações, os posicionamentos da população, eles precisam ser considerados, né? Precisam ser considerados e precisam ser observados, né? Então, quer dizer, se a gente coloca uma situação, uma ameaça, né? Se sentindo ameaçado, então importa que a população ela venha dar uma força, dar um apoio a isso, até para que se esclareça, porque olha, de forma... essa postagem que eu estou falando aqui, que eu estou lendo, foi no dia 2 de junho, viu? Essa aqui é 4. Não, eu estou falando aqui, que é o comunicado à população deodorense, foi no dia 2 de junho, no Real Deodorense. Sei. Entendeu? Então, eu acredito até que nosso secretário de comunicação poderia até prestar um esclarecimento para deixar a coisa mais clara, porque não é bom que o prefeito comece a ter uma imagem dessa. Eu não sei se ele eu acho que talvez ele esteja sendo mal assessorado. Mas e você acha? Aí não me cabe julgar, entendeu? Exato. Só sei que essas ações e essas coisas que vêm acontecendo só prejudicam a imagem dele. Entendeu? É terrível isso, entendeu? Paulo, mas eu acho que ele não está preocupado com isso não, viu? Porque as coisas estão acontecendo todo o tempo e o tempo todo.
as coisas continuam acontecendo todo o tempo e o tempo todo. Eu acho que ele não está preocupado com isso, não. Quem tem que se preocupar com isso somos nós que já estamos acostumados, ou melhor, mal acostumados, a ouvir, a ver e continuar assistindo essas situações acontecerem, né? São coisas de governo e que a gente precisa estar promovendo esse estreitamento, essa discussão ampla, para que a gente possa colocar nossa necessidade. A gente não pode permitir que a vida toda a gestão, o governo, se dê bem em cima da miséria das pessoas. Uma situação dessa, né, como foi colocada, como foi posta, calamidade pública, e a gente sabe quais são os interesses, né, de quando se coloca uma situação dessa, né? A gente precisa de dinheiro, né, para movimentar a cidade, e a cidade está parada, né? Então, é importante que as pessoas, e é esse o maior intenção desse projeto, é abrir portas para que o deodorense ele venha ter voz e vez, ele venha poder se posicionar e se colocar. Nós vivemos num país democrático, que essa construção de democracia, enquanto for somente por conta dos nossos políticos, a gente vai ter essa realidade peste que a gente tem, né? A gente precisa movimentar e trazer para esse campo de discussão aquelas pessoas que estão nessa condição, que estão solicitando socorro, pedindo socorro e apoio. O poder emana do povo, somente no texto, porque na prática o poder emana do governo, né? E aí a gente precisa, e é projeto, né, repito, desse trabalho que a gente está desenvolvendo, pelo menos até o dia em que eu tiver vida, né, eu acho que é esse o nosso caminho que a gente vai percorrer. A gente precisa melhorar a nossa administração pública, melhorar e cobrar mais dos nossos administradores públicos, não permitir essa coisa de qualquer um estar assumindo cargos, né, ganhando seus milhões e a população de trabalhadores assalariados continuar na miséria. A gente não pode permitir isso e a gente não vai permitir, porque a gente está dando aqui um espaço, abrindo espaço para que até mesmo aqueles que estão na sua zona de conforto hoje, né, por estarem sendo acolhidos com o emprego, né? A gente sabe que é uma realidade, muda-se o time, muda-se os jogadores, uns ficam chorando, e eu nunca participei disso. Eu nunca fiz parte desse time e nem quero fazer, né? Todas as gestões que eu acompanhei, todos os caminhos que percorri, eu não tenho nem motivo de olhar para trás e de ver em algum deles alguma resposta para mim. O que eu exijo, o que eu peço é respeito. O trabalho que a gente pretende desenvolver aqui é para que esse respeito ele venha a ser transformado numa administração pública voltada para aqueles necessitados, né, que precisam do serviço público, que é a grande maioria desse país, assalariado, pessoas que vivem na miséria, enquanto que outros se sobrepõem por questões politiqueiras. Não são políticas, que a política é linda, é sadia, mas as politiqueiras é que fazem com que a gente permaneça nessa inércia. Mas Paulo, fica à vontade, diga aí mais alguma coisa, traga mais novidades. Inclusive, estou aqui assistindo aqui esse comunicado. Eu tenho que agradecer o espaço no seu programa, que eu acho que o seu programa está sendo um sucesso. E você, aliás, está sendo um grande companheiro nessa luta, porque também eu faço parte desse grupo que luta por uma Marechal melhor. Então, o que nós queremos é que o povo seja beneficiado. Eu não tenho nenhuma pretensão política, não quero, nunca quis, quer dizer, já quis. No passado remoto, eu quis. Mas tenho, viu? Eu sei que você tem, mas eu não tenho, nem quero ter, mas eu não tenho nenhuma pretensão política. Agora, tenho a pretensão de ver uma Marechal melhor, uma Marechal mais justa, onde as pessoas sejam mais bem atendidas, a população seja mais bem atendida, respeitada acima de tudo,
entendeu? Que é o que a gente tem visto muito pouco ultimamente. Mas então eu quero agradecer a você o espaço e dizer que, infelizmente, mais uma vez, eu sábado não poderei estar no Mesa Redonda. Eu espero que você e Paulino e o Valmir conduzam muito bem o programa, que eu sei que vocês têm capacidade, e até muito mais do que eu, de conduzir muito bem o Mesa Redonda, que tem sido outro marco na comunicação da Web Rádio e nessa interação com os ouvintes, né? E isso é muito bom, muito bom. Infelizmente, eu estarei viajando, estarei na Veneza Brasileira, em Recife, mas quem sabe, pode ser até que de lá eu tenha chance, eu não sei, não vou prometer, mas pode ser até que eu tenha chance no sábado de fazer alguma participação no programa, mas eu não vou garantir, porque vai ser muito corrido minha estada lá em Recife e talvez eu não tenha condições. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, parabenizar você, parabenizar o Valmir e dizer que, se Deus quiser, na outra semana estarei aqui com vocês. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado pela participação. E dizer que já estou torcendo para que você possa, de alguma forma, estar fazendo essa interação conosco, esteja onde estiver. São provocações que fazem, né, nos fazem pensar, que nos fazem reagir e nos fazem acreditar que a gente pode, a gente deve e a gente precisa trabalhar para mudar essa realidade, né? Então, obrigado, Paulo, pela sua participação. Foi muito importante essa colocação. A população que acompanha, que nos acompanha, ela vai estar fazendo as suas análises, as suas avaliações a partir dessa discussão que nós não colocamos como imposição ou como verdades. Nós colocamos como discussão, para que as pessoas atentem para o que está sendo posto e o que está sendo trabalhado em nosso município. Até porque é aqui que nós, com o Marechal Deodoro, que nós devemos nos preocupar para que a gente possa mudar o país como um todo. Não adianta a gente querer mudar a realidade do Rio de Janeiro quando que a gente está em Marechal Deodoro. Nós utilizamos essa cidade, né, da hora que acordamos até a hora que deitamos, né? Nós temos um trabalho voltado para uma construção de todo a assistência na nossa comunidade. E por falar em preocupação, né, no que diz respeito a todo esse contexto que a gente vem colocando, aí eu vou voltar para uma outra realidade, uma realidade também dura, né, que nos é colocada, nos é imposta, né, como trabalhador. Né? Nós estamos para trabalhar, vamos desenvolver nosso trabalho, nossas ações, mas o que me deixou triste também foi uma visita que fiz hoje à Secretaria de Saúde. E lá encontrei a vigilância sanitária a quem procurava, né, porque depois daquele desastre que caiu aquele beiral, né, do prédio, ali foi desarticulado, a vigilância epidemiológica foi para um lado, a sanitária não sabia onde estava, tomei conhecimento hoje e estou aqui arrasado com aquela situação. Uma sala cheia de sucata, né? Não se entende, eu não sei se não dá para alcançar a importância do trabalho desses agentes, né? Agentes de vigilância que, principalmente, depois dessas enchentes, né? As situações que ficaram, os nossos bares, que eles fazem aquele trabalho tão importante, né, de fiscalização, de abordagem, de orientação. Nós temos a preocupação com a questão das denúncias que a população, porventura, venha fazer, que, no meu caso, quando eu fui procurar, foi para denunciar a realidade que a gente tem
na unidade básica de saúde do Barro Vermelho. Hoje encontra-se fechada pela cheia e a gente não vai ter um retorno para lá até que se faça uma reforma, uma mini reforma, né, para que a gente possa desenvolver nossos trabalhos mais uma vez naquela unidade. Mas, gente, é uma situação de desprezo e desrespeito ao trabalhador, ao servidor público. E a minha mente chega a parar. Não dá para acompanhar um raciocínio de falas e posicionamentos democráticos quando que a gente não cuida do nosso pessoal, quando que a gente faz aquilo que está sendo feito, né? Todos jogados dentro de uma sala de 3 metros, 2,5 metros quadrado, onde só cabe 1 ou 2 pessoas pela sucata que está lá. Uma coisa assim, vergonhosa. E olha, que eu considerava pior. Nós tínhamos a secretaria que funcionava ali próximo da prefeitura, que tinha um espaço mínimo, e ali que era atropelo, mas conseguia ser melhor organizada. Nós temos ali um espaço cultural que começou com poucas salas e agora está toda tomada pela Secretaria de Saúde, e mesmo assim não se organiza, não se ajusta. E é preocupante porque nós precisamos, gente, mudar, nós precisamos melhorar, e isso não está acontecendo. O que é que o trabalhador, o que é que você, trabalhador, que está ali, precisa fazer para mudar, para ajudar a gente a mudar essa realidade? Pessoal, vamos abrir espaço aqui para mais um ouvinte e nosso amigo Paulino Lopes, né, que está aqui no ar. Vamos deixar que o mesmo faça também suas colocações. Algumas pessoas podem estar... eu quero repetir que esse espaço é para dar voz e vez a você, cidadão, todos, sem exceção, todos. E aí, fique à vontade para nos contactar. Paulino, boa noite. Fique à vontade, o espaço é seu. Alô? Alô, fique à vontade, Paulino, o espaço é todo seu. Boa noite. Boa noite, é Ivan que está falando, É o Ivan. Diga aí, meu amigo, como é que tá as coisas? Estamos no ar, né? E aí a gente precisa ouvir a sua voz e as suas colocações. Fique à vontade. Mas qual o assunto? Sobre qual assunto? Nós estamos discutindo tudo sobre Marechal Deodoro, né? Nós estamos, de tudo que se for falado tem importância, porque esse projeto ele tem a intenção de contribuir com as mudanças, independente de setor, independente de secretaria. É uma administração pública e de qualidade, de forma democrática, o mais democrático possível. E aí a gente ainda há pouco discutia, o Paulo fez uma participação e colocava uma situação da cheia, né, das enchentes, nosso pessoal, né, enfim. E você, o que é que nos traz? Veja bem, Ivan, o que a gente observa é que o processo de mudança, para se concretizar, existem muitas relações por parte dos políticos, principalmente por parte das administrações. O povo sempre é marginalizado, a população sempre é carente daquilo que mais necessita, e a autoridade, veja bem, só atua nas ações imediatistas, aquela que acontece e resolve o paliativo e depois continua o mesmo. As situações continuam sempre complicadas para a população, principalmente nos meios desfavorecidos, né? As dificuldades são imensas e a gente não vê umas soluções concretas. Pareceu até, veja bem, eu estive acompanhando agora no Jornal das 7, um hospital do Exército do Polo. Agora, como é que essa comunidade mais carente vão se deslocar para o Polo, rapaz? É um negócio que a gente não vê muito sentido, não é? Entendeu? Porque sair de Marechal para o
O primeiro, não tem linha regular de ônibus. O segundo, o pessoal não tem aquisitivo para estar gastando dinheiro com táxi secundário. Então, a população sofre muito com isso, né? E a coisa é muito complicada para eles. Paulino, o que eu tomei conhecimento, inclusive eu estava na recepção da Secretaria de Saúde hoje, no momento que foi questionado por alguns usuários lá. E o que tomei conhecimento e que posso aqui estar transmitindo é que o hospital, que começou a funcionar ontem, ele está ali por questões estratégicas, que é para atender tanto a população de Marechal Deodoro como a do Pilar, né, que foram as duas mais prejudicadas nesse processo, né? E aí a gente, realmente, a usuária, ela colocava essa situação. Como é que a gente, pelo menos quem vai para o 24 horas, tem uma opção de ser encaminhado com a ambulância para a UPA, né? Aquele trajeto, aquela rotina. A UPA até mesmo para Maceió, né? Que a gente sabe, mas na questão desse hospital, essa opção a gente não tem, né? Não sei se está funcionando, se trouxeram esse processo para dentro do 24 horas, ou seja, eles estarem encaminhando essas pessoas, mas aí ficaria mais difícil, porque as ambulâncias também não são para estar levando, a gente sabe que tem casos que são urgência e tem casos que não são, né, para estar fazendo esse trabalho, e as ambulâncias principalmente. Eu até concordo que seja estratégico o local, mas acontece que é dificuldade para toda a população, tanto do Pilar, como de Marechal Deodoro, como de Atalaia e etc, porque não tem linha regular de ônibus para esse pessoal se locomover. A pessoa, se é com a criança doente, como vai chegar lá no polo, né? Fica difícil e dispendioso para o cidadão que já está complicado com essa situação de alojado, né, por causa das chuvas, das enchentes. E eu acho que é uma medida um pouco estratégica, teoricamente falando, tudo bem, ficou ali num ponto central para ser possível, mas a dificuldade é para todos eles. Eu acho que é melhor se instalar dentro da cidade de Marechal Deodoro. Infelizmente, para essa cidade nenhum hospital tem, a única maternidade que tem está fechada há vários anos pela incompetência dos gestores, e fica assim cada vez mais difícil para a população ficar afetada pela enchente. E ficaria até interessante que ele fosse ficando, né? Já que a gente não tem um hospital, se ele fosse instalado dentro da cidade, a gente poderia até solicitar que ele ficasse até que pudesse fazer uma reforma e abrir aquela caixa preta, né? Que é o nosso hospital em Marechal Deodoro. Porque, na verdade, a incompetência pública, a inoperância do poder público é flagrante em todos os locais, né? Não é só em Marechal, é no Pilar, em Atalaia. Cada local tem que ter sua situação que não é nada agradável para a população. Deixa muito a desejar. E principalmente o aspecto de saúde, né? Porque o Marechal Deodoro parece que é o pior deles. Porque a saúde sempre foi problemática, a saúde teve vários secretários de saúde do período legislativo, né? No último período eleitoral, no anterior. Houve uma infinidade de secretários e nunca resolve o problema. Não existe um sistema de controle e acompanhamento das ações, não existe uma fiscalização, fica tudo correndo à boa vontade de quem quer que seja. Então a coisa não funciona como deveria funcionar. Exato, e é muito preocupante. Você até despertou um fantasma, né, na população deodorense, essa mudança constante, principalmente no que diz respeito à saúde dos secretários, né? E aí você agora assustou todo mundo, porque a gente não consegue caminhar, né, se a gente não tem uma continuidade, e essa descontinuidade tem prejudicado e muito a população de Marechal Deodoro. Principalmente na área da saúde, né, porque é uma área muito sensível, é uma área que atinge diretamente a população, principalmente os mais carentes, e fica numa situação bastante desagradável. Agora, infelizmente, os gestores não enxergam o palmo na frente do nariz e não sabem como resolver o problema, que é muito simples, no meu ponto de vista. Isso é uma questão de boa vontade, uma questão de respeito ao povo de Marechal Deodoro, uma questão de respeito à população
a toda a sociedade orense, do que diz assim, a força motriz do trabalho aí em Marechal Deodoro é toda de fora. Quem comanda o município não são os deodorenses, são pessoas estranhas ao município. Então, isso em lugar nenhum do mundo traz bom resultado, porque não tem afinidade, não tem efetividade com a população, com o município. A pouco de hipótese, o município melhora ou não melhora, eles querem achar-se logo completar e até logo com uma viagem. Realmente, e essa é uma das nossas propostas, né, de inviabilizar, né, até que a gente não possa mudar de imediato, mas vamos trabalhar a população para que a gente possa transformar isso de forma diária, né, essa questão da gente acostumar com esse povo todo novo, que não conhece a nossa realidade, que não entende, não conhece as nossas necessidades, que não tem como desenvolver ações, né, voltada para essa realidade de cada um, e aí a gente não pode esperar que venha, como você colocou, eles não enxergam um palmo em frente ao nariz, mas a gente precisa colocar ele mais próximo. Se não consegue um palmo, a gente diminui, encurta a distância, para que eles enxerguem o que eles se comprometeram em fazer, cuidar de uma população e prestar um serviço, né, uma administração pública. Se não estão enxergando, vamos estreitar essa distância para que eles passem a enxergar que nós somos os necessitados e que nós temos esse direito. E o dever do gestor é de promover, né, esses serviços e com qualidade. Quem é bem da verdade, Ivan, esse pessoal de fora não tem identificação nenhuma com o povo do Marechal Deodoro, não tem, assim, aquela boa vontade de querer mudar a situação caótica que se encontra a saúde, vamos dizer assim, não tem assim, aproximação com a população se inibe, e além de tudo, a arrogância achando que são os salvadores da pátria, e ao contrário, só prejudica o município de Marechal Deodoro. As coisas não funcionam como deveriam funcionar, a aproximação de governo-povo, existe uma distância muito grande, e em termos de administração, nada justifica, teria que estar todos perto um do outro, tentando se ajudar mutuamente, governo e população. Que a recíproca nisso é verdadeira. Se o governo precisa da população, a população precisa do governo. Então, tem que haver um bom senso nesse aspecto e que se dê oportunidade ao povo do Marechal Deodoro, que se dê oportunidade àqueles que têm uma especialidade do Marechal Deodoro e são rejeitados rejeitados de uma maneira assim, vamos dizer, que não comunicam politicamente com o gestor. Esse pode ser o melhor técnico do Marechal Deodoro, mas não tem chance. Bota um incompetente, um cara despreparado, um cara que não conhece a realidade do município, só no sentido de ter um apoio político lá para o camarada, entendeu? Eu acho que essa questão tem que ser mudada. Infelizmente, os órgãos de controle do município não funcionam, a Câmara é inoperante, é omissa, o Tribunal de Contas é outro órgão omisso e inoperante, e então a coisa acontece assim, a passo lento, só quem atua assim de uma maneira retardatária, vamos dizer assim, é o TCU, Tribunal de Contas, mas o resto fica tudo entregue na barata, porque não há o menor sistema de controle implantado no município. Mas é aí onde eles se fortalecem. E é aí onde a população precisa acordar e precisa despertar, porque essa inoperância, né, dos órgãos competentes, essa fraqueza, essa fragilidade, vai facilitar que essa condição permaneça por muito tempo. E aí a gente já, como desde o princípio desse programa, desse projeto, a gente tem sempre buscado apoio dos nossos representantes legítimos, né, que são os nossos vereadores, né? Exato, mas você já sabe como é que é, né? Exato, a gente sabe como é que é, mas a gente não pode aceitar como é que está, né? Então a gente tem essa proposta, aceitar, né? A gente não pode aceitar, a gente sabe como é que está, mas a gente não pode aceitar, né? E dentro dessa não aceitação que a gente vai estar provocando a nossa população e trazendo à luz da discussão essa necessidade, tanto de fortalecer os nossos representantes legítimos,
para que ele faça o trabalho de fiscalização e de contribuição nos processos de evolução da administração pública, como também da população, que de alguma forma, e na maioria dos momentos, ficam omissa, né? Assim, sempre à espera de receber vantagens. E a gente sabe que enquanto a gente tiver essa cultura, enquanto a gente tiver essa habilidade, né, essa cultura habilitosa, né, que a gente tem no nosso país, e aí a gente se volta para Marechal Deodoro, porque a nossa preocupação é com o Marechal Deodoro, a gente não vai ter evolução, não vai ter avanço nenhum. Então, esses órgãos que você muito bem colocou, né, Ministério Público, Câmara de Vereadores, e dentro de tudo isso, a inoperância, as fragilidades que a gente, inclusive nós conhecemos, né, nós que temos acompanhado de perto o trabalho do Ministério Público, que tem as suas limitações, que tem as suas condições, com dificuldade, né, para avançar, para trabalhar, para desenvolver também os seus trabalhos, como não é diferente na Câmara, né? Na Câmara existem os interesses, existe, inclusive, quando um se volta contra o interesse, é visto como oposição. E a gente sabe que oposição deve ser feita ao prefeito pelas situações que são postas no município. Eles são posições, quando eles agem como estão agindo até o momento, Nilda, né, o Moringa, o Del e agora o Neilton Costa, né? Então, a gente precisa, quanto população, quanto projeto, quanto trabalho, provocar essa mudança. Se a gente não tem a Câmara de Vereadores agindo e atuando como deve, a gente não vai ter avanço, não. Se a gente não tiver unindo força ao Ministério Público para contribuir com o seu trabalho, a gente não vai ter avanço. Assim como a gente não pode permitir que a gente tenha uma população como a de Marechal Deodoro sem uma organização no que diz respeito às comunidades. As comunidades precisam ter as suas associações para fortalecer esse processo, né? Nós temos problemas pontuais em cada comunidade que precisa ser trazida e ser discutida pela própria comunidade. Quando você colocou, Paulino, essa questão das pessoas que vêm estranha para um município que realmente não conhece, isso dificulta o processo de trabalho e de desenvolvimento das ações, a gente vê essa realidade dentro das comunidades. A partir do momento que aquela comunidade não esteja se preocupando em discutir os seus problemas, que são peculiares, e trazê-los para a Câmara de Vereadores, e trazê-lo para o Ministério Público, e trazê-lo para a gestão, onde a gente possa trabalhar uma cogestão, a gente não vai ter esse futuro que a gente espera ter. Então, é importante que a gente provoque nesse sentido, de ampliar a discussão, de estreitar as distâncias e de fazer a coisa acontecer, observando, então, a luz da Constituição. Né? Ela diz como deve ser feito. Exato. Oi, Ivan, mas a gente nota o seguinte, veja bem, a gente que conhece a história do município de Marechal Deodoro, a gente que conhece a administração pública, a gente que viveu esse período dos últimos 20 ou 30 anos aí fazendo política em Marechal Deodoro, a história nos deixa muito assim, vamos dizer, indignado, porque os últimos 16 anos de administração você vê o resultado. Os prefeitos, tudo pelo lado dos prefeitos, preso, afastado, aquela coisa assim, e não é bom nem recordar. Até porque o Marechal Deodoro continua vivendo um processo de corrupção forte, não sabe, respaldado do desvio de dinheiro público, na compra de consciência da população menos esclarecida, toda aquela mazela que só leva ao caminho do subdesenvolvimento. O povo não é ágil, talvez já não tenha mais nem esperança de ver tantos maus exemplos na política que eles não acreditam mais em nada, mas a gente não pode permitir isso, a gente tem que ativar, tem que acordar, a gente tem que tocar o barco para qualquer custo para ver se muda esse comportamento da sociedade. Que tudo, se o povo quiser, muda. Não
tem a menor dúvida. O povo é fundamental no processo de desenvolvimento do município. Não pode ficar na mão de meia dúzia de oportunistas, se não completando com recursos públicos e o município cada dia se afundando mais. E é proposta também do nosso projeto de fazer exatamente essas pessoas desacreditadas a vir participar e acreditarem mais, até porque, você bem colocou, essa questão de dinheiro, do desvio de dinheiro público, o afastamento, graças a Deus, de alguns corruptos, né? E a gente sabe que isso precisa se estender a todos aqueles que fazem o mau uso, né? Claro, porque se tem o que compra, porque o outro bebe. Né? Exato. A gente precisa, e é projeto nosso também, está sempre discutindo e conscientizando o cidadão de que ele precisa se posicionar e participar, porque é essa participação que vai fazer a coisa acontecer, né? O caminho do desenvolvimento, ele perpassa pelo envolvimento de cada um, né? Se você chega e você coloca a sua necessidade e o outro coloca a necessidade do outro, a gente vai procurar um denominador comum para solucionar, desde que atenda a todos, né? A gente tem as prioridades, a gente tem os planejamentos que são prioritários, mas isso tudo perpassa pela participação, né? Se você não participa, você é extremamente importante, né? É muito, muito importante. Eu acho que está dentro a mágica de todo esse processo, né? A saída de todo esse processo, a conscientização desse cidadão e esse caminho, né, de desenvolvimento está ligado diretamente a essa mudança de comportamento da população que vive assistindo, né, alguns até se gloriando, né, graças a Deus, dos que estão sendo presos, né, que a gente sabe que esse processo não se era nem pensado, nem cogitado pela população, e hoje a gente vê um show de pessoas corruptas sendo presas. Se não devolve o dinheiro público, mas pelo menos vergonha estão passando. Exato. Oi, Ivan, eu só te digo uma coisa, viu? Eu acompanho e participo da política de Marechal Deodoro há aproximadamente uns 30 anos, por aí assim. Veja bem, as coisas sempre acontecem e se repetem. A história, ela não modifica, tá? Uma repetição de passos assim, constante. Enquanto o Marechal Deodoro estiver na mão de pessoas despreparadas, de pessoas que não tenham assim uma afetividade pelo município, pela sua própria população, e só vão lá para se completar com o título de altas competências, entre aspas, o município não vai sair desse atraso nunca. O Marechal Deodoro tem que ser administrado pela sociedade deodorense, e não por pessoas que nunca nem foram a Marechal Deodoro, só a troca de alguns reais. Eu só lhe digo uma coisa, enquanto o povo não acordar e olhar o que acontece nos bastidores da política do Marechal Deodoro, nós não saímos desse atraso secular nunca. A gente vê assim, esse caso da enchente, uma fatalidade que se abateu em Marechal Deodoro e nos outros municípios também. Mas são coisas que poderiam ser muito bem evitadas. Marechal Deodoro não tem problema de barreiras, só enchente da lagoa, porque as águas que descem do rio, dos países do estado, desembocam do Manguaba, da Lagoa Manguaba e da Lagoa Mundaú. Então, essas áreas que foram afetadas não deviam ter sido nunca ocupadas. Não tem uma tragagem de rio, não tem uma tragagem da lagoa. As pessoas ocupam vários de risco, as áreas de porque não tem para onde ir. E o poder público segue, você faz de certo, e inoperante assiste tudo isso de camarote. Porque você sabe que ainda tem gente desabrigada da última enchente. Está lá no ginásio do esporte, está lá na sede do Grêmio. Rapaz, isso é uma vergonha para o município. Como é que pode aquelas pessoas verem aquelas condições indignas? Não existe isso em canto nenhum. Agora, tudo isso, qual é a causa? É a causa política, entendeu? É a incompetência, é a corrupção, é a miséria que está estabelecida no município. E para os nossos governantes, isso tem que ficar todo mundo ajoelhado nos pés deles. E isso não é nada viável. A gente tem que modificar esse quadro.
Exato, e eu até diria a você que sou mais um desanimado nessa corrida toda, porque eu acompanhei, né, o processo de eleição e acompanhei ouvindo coisas totalmente diferentes, né, do que a gente tá acompanhando, né? Antes, para se ganhar, se promete o mundo e o fundo diz que vai fazer e acontecer, mesmo sabendo que não tem competência e que não tem como fazer, né? Exato. Mas promete e diz que vai fazer. E eu estou decepcionado, né? Na verdade, com tudo que eu estou acompanhando e comparando ao que eu acompanhei durante os discursos políticos. E aí eu queria registrar aqui, reforçar que na última sessão, essa questão da dragagem, né, que a gente também acompanhou enquanto estava no Conselho, né, que veio uma verba, que se faltou um projeto para fazer o desassoreamento da Lagoa Manguaba, né, e acabou, não sei se voltou, não sei se ficou por aí no ar, mas o dinheiro chegou, né, e nada foi feito. E o vereador muito bem colocou que essa cheia, isso é muito importante, que ele faz parte da comissão, e ele colocou muito bem a situação de que o impacto poderia ter sido menor, porque nós temos uma lagoa que praticamente está assoreada, né? Ela não comporta mais praticamente água, daqui a pouco é só terra. E aí a gente não vê o poder público agir nesse sentido. Repito, há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, a gente foi contemplado o Marechal Deodoro com a verba para se fazer esse trabalho, né, de dragagem da lagoa. Uma parceira, até levar, eu acompanhei esse processo de perto, que eu acompanhei toda a movimentação dos recursos do governo federal para o município, e aquilo foi a maior piada do século, até um palanque se montaram aí na orla, veio o ministro da nação, do Estado brasileiro, para anunciar um recurso, parece que foi de 15 ou 20 milhões de reais, e até hoje nada com nada, né? Você vê como eles gostam de sacanear as pessoas com o povo, entendeu? Vem, promete, acontece, vai embora e nada acontece. E ninguém é responsabilizado. Tem um ministro, rapaz, lá de Brasília, para anunciar essa migalha de 20 milhões de reais da população da Lagoa Manguaba, e não chegou nada, entendeu? Você chegou, o rato comeu, como diz a história, né? Ninguém viu e fica por isso mesmo. Ele veio para anunciar ou veio para enganar o povo, para fortalecer esse sistema de enganação? Que nós temos, veio para anunciar, na mente deles, né? Mas, na verdade, eles vieram para enganar o povo. Dizer essa mensagem que são ministros, eu acho que são Deus, um bocado incompetente, né? E até hoje nada. Está aí o resultado cheio, porque esse cheio é cíclico, é natural da natureza, esses fatos, né? Agora, só que o homem tem que se preparar. E no caso aí de Marechal Deodoro, como nos outros municípios, nada é feito além do povo que vive nessa situação de risco. Ou se muda esse modelo que nós temos assim, político-administrativo de Marechal Deodoro, ou o município não sai nunca desse atraso, desse momento crônico que existe. Outra coisa que eu acho um pecado mortal dos administradores é tentar desvalorizar o povo de Odorésia. Entende? Dizer que são incompetentes, dizer que não sabem fazer nada. Não é nada disso, gente. Todo mundo sabe porque eles já não meio esse cara comissionado de fora com os melhores salários. Todo mundo sabe. Marechal Deodoro tem gente competente. Agora, não é dada a oportunidade aos odorenses, que, no meu ponto de vista, todos esses cargos comissionados deviam ser dirigidos para funcionários efetivos, porque a receita do município tem que ser distribuída entre seus municípios, e não pessoas estranhas ao município, para movimentar a cidade, o comércio, o desenvolvimento, etc. Mas nada disso acontece. E falando nisso, hoje eu tive muita surpresa ruim, mas tive também uma surpresa muito boa. Quando eu cheguei na recepção da Secretaria de Saúde, eu tomei conhecimento que a nossa companheira Sandra, né, que trabalha na RH lá do geral, ela passou a fazer parte do nosso RH da saúde, né, e aí eu fui lá, parabenizei,
E a gente sabe que a gente tem uma funcionária pública atuante, uma pessoa que tem conhecimento e que pode fazer a diferença, desde que tenha as devidas condições, que é onde está o nó, né? Então, eu gostaria até de estar dando agradecimentos, né, à gestão por conta dessa iniciativa, né? Nós precisamos ter mais deodorenses sendo valorizados. E é o que está sendo feito nesse momento, quando se coloca a nossa companheira, a nossa funcionária pública, Sandra, no RH da saúde, que a gente conhece muito bem, a forma precária, até por falta de pessoal, para poder se desenvolver, né, as ações de cuidado e atenção aos trabalhadores da saúde. Principalmente a saúde, que é uma área muito essencial, né? É uma área assim, de extrema importância dentro do contexto, porque mexe com a vida do povo, né? Agora, Ivan, falar nisso, eu queria até perguntar a você, ou lembrar você, ou tentar ter alguma informação. Eu tenho acompanhado o noticiário do Estado aqui e eu vejo prefeitura tal abriu concurso, prefeitura fulana tal abriu o processo, a prefeitura de Maceió, a Secretaria da Educação da Saúde abriu o concurso. O de Marechal Deodoro, por força do Ministério Público, é bom que fique claro que não foi iniciativa nem do Poder Legislativo, nem do Poder Executivo. Foi a interferência do Ministério Público, ficou decidido, pelo menos está na imprensa, que o concurso seria feito até outubro. Mas, pelo que eu vejo, já foi botada a comissão organizadora do concurso, a prefeitura já teve alguma iniciativa de tentar fazer um levantamento das carências administrativas, porque senão chega outubro, não deu tempo, chega dezembro, não deu tempo, para o ano e a coisa nunca acontece. E continua a mesma situação, cargo comissionado, temporário, contrato temporário, assim, de uma forma assim, mais objetiva, com um caráter muito grande de ilegalidade, mas dá um poder de voto ao gestor, né? Porque é uma situação temporária, né? Como o nome já diz. Já tem alguma iniciativa da comissão do concurso, do estudo para levantar o levantamento das necessidades administrativas, porque isso requer tempo também, né? O que a gente pode, o que eu posso estar colocando, o que a gente recebeu de informação por parte do Ministério Público, na pessoa do Dr. Silvio Azevedo, inclusive nós estivemos entrevistando o mesmo lá dentro do Ministério Público, e o que ele colocou, e o que ficou acertado, foi que a COPEV, acredito que a COPEV, ela se comprometeu em estar já dando andamento a esse processo do edital para que seja efetivado o concurso público. Enquanto tem que ser isso, uma comissão municipal aí, né, da prefeitura, né? Não, eu acredito que com relação à questão do edital, no que diz respeito a questão de funcionário, porque o que ficou mais por parte do edital, que foi posto por ele e que foi repassado pela gestão, alguns cargos que não estavam incluídos e que precisam estarem dentro do edital para que seja convocado essas pessoas. Alguns cargos, acho que de direção, que vai ser direcionado para a direção de áreas mais específicas, especializações, enfim. Mas o que ficou colocado, o que ficou posto é que eles se comprometeram e estão trabalhando para desenvolver o edital. E a questão da comissão... Mas você nem viu falar se depende da comissão para implementar essas ações? Exatamente, isso foi repassado já pela comissão, porque, na verdade, esse processo do concurso, ele já está em andamento desde a gestão passada, né? Esse processo, algumas informações, ele já está desde da gestão passada. Mas, assim, com uma certa característica de enganação. Não, porque, na verdade, eu acompanho de perto esse processo e eu não vejo nada assim que chama a atenção para que haja essa realidade, aconteça essa realidade. Porque, com o Marechal Deodoro, tem uma estrutura administrativa obsoleta, uma arcaica, tem que fazer uma reformulação completa da parte administrativa para se adaptar a ele a uma nova estrutura, não é? Com concurso público, com especialidades, com nível médio, nível superior, todas essas situações têm que ser revistas. É um trabalho até com uma certa profundeza para poder se fazer um concurso e depois se
nomear as pessoas em seus locais adequados, né? E em Marechal Deodoro não existe isso. A preocupação de Marechal Deodoro é criar cargo comissionado para dar a tabela eleitoral e etc, etc. Ou fazer algum plano de cargo de salário dirigido a determinado setor que interessa ao gestor, como procuradoria, tributo, e o resto fica comendo pão que o diabo amassou, sem salário, sem reajuste, nem a infração dada ao funcionário, e a perda do poder aquisitivo do funcionário público é muito grande. A divergência entre o maior salário e o menor salário é uma coisa tremenda, não sabe? Entende? E não pode acontecer o poder administrativo, vamos dizer, pelo menos que procure a perfeição. Exato. E isso também, a gente está fazendo essas provocações para a questão do funcionamento, de um melhor funcionamento da nossa Casa Legislativa, porque nós temos as comissões de acompanhamento pelo menos temos formadas, né, de acompanhamento. E aí a gente tem que estar provocando, né, as pessoas que estão dentro dessa comissão, no que diz respeito à Comissão da Saúde, que é o que a gente precisa fortalecer e chamar para essa discussão, é que isso é de responsabilidade da Câmara, dos nossos legisladores. Claro que é uma responsabilidade conjunta, é de todos. Mas a maior competência, e apesar de que eles solicitam, eles estão numa forma, numa condição até pior do que a da população, porque as pessoas de representação legítima, como nós temos a Câmara de Vereadores, que solicita através de ofício informações e não recebem, o que dizer do povo? O que dizer de mim? O que dizer de você que precisa dessa informação? Então, esse funcionamento é o que a gente deve buscar primeiro, porque esse papel é de competência dos nossos legisladores. Nós podemos estar ajudando na fiscalização e de forma vigilante cobrando que isso seja efetivado. Mas esse trabalho é de competência da Comissão de Saúde que está na Câmara de Vereadores, né? E a gente precisa dividir as responsabilidades, distribuir, né, os serviços para que a gente não venha se sobrecarregando e nem sobrecarregando ninguém, né? Então a gente precisa fazer isso. Oi, Paulinho. Eu acho que falando bastante de Câmara é muito difícil a gente fazer uma análise assim mais séria, entende? E as próprias comissões, eu acho que eles nem sabem que existem, entende? Então a coisa funciona, é tudo enlatado, na verdade. Quando vai dar o parecer, eu conheço muito bem quem participei da Câmara e sei perfeitamente como funciona. Mas de repente está precisando, Paulinho, de repente está precisando desse apoio, né? Está precisando, porque a gente, até da parte do Ministério Público, a gente ouve a fala do Ministério Público dizendo que estão limitados, que tem uma situação que falta isso, que falta aquilo. E aí é onde entra essa participação do povo, porque a gente precisa somar força e cobrar um funcionamento. Você conhece a realidade do nosso Conselho de Saúde. Nós somos responsáveis por fiscalizar o Fundo de Saúde, ou seja, todo o dinheiro público que vem para a conta da saúde. Exato. No entanto, a gente nunca conseguiu saber quantos centavos tem dentro da conta da saúde, né? Então, quer dizer, por quê? Por quê? Porque o nosso conselho não tem essa força, esse apoio, né, de uma estrutura independente para agir como deve, como é exigido de forma legal. Está lá a lei, está lá o regimento. A própria gestão cria obstáculos para que os conselhos não funcionem, sabe? Que é de interesse deles que não funcionam. Onde deveria ser o contrário. O conselho tem extrema importância dentro do processo administrativo, porque está dando em tempo a coisa, né? Mas aí os gestores criam assim, obstáculos que eles não funcionam. Faz muito bem disso, faz parte do conselho. Eu acompanhei o Conselho da Saúde muito tempo naquela época, que você era de ética e tal, um trabalho bastante elogiado de vocês, mas chega em determinado ponto que trancava, não saía do lugar. Então, o que a gente vê é o seguinte, vê discurso mirabolante, vê propaganda enganosa, vê coisas assim fantasiosas, porque no município de Marechal Deodoro, nem na Câmara, nem na Prefeitura, não existe zero de transparência.
se exerce transparência, nós temos dificuldades imensas de acompanhar o processo. Eles não querem que ninguém saiba de nada, é uma caixa preta. Agora, o porquê da caixa preta, a gente tem que saber e tem que abrir para ver. E para abrir tem que ser utilizado o Ministério Público. Porque tem o poder de polícia, tem o poder de fiscalizar a lei, e a gente pode se aparar no Ministério Público e também dar um processo desse. Porque não existe, em canto nenhum do mundo, se pergunta aos próprios vereadores que eles não sabem. São pessoas assim, subornadas pelo Poder Executivo e tem que ficar calado e tem que aprovar o que eles querem. A maioria deles, não são todos. Mas aí é onde entra a nossa participação. A gente precisa dar esse apoio, a gente precisa fazer essa solicitação, somar essa força, porque de repente se sentem sós, né? Do jeito que eles estão para representar o povo está para fortalecer o trabalho deles. E a gente sabe que a cultura é se eleger, né? Eleger os nossos representantes e esperar 4 anos depois. Não se tem uma participação efetiva, não se tem uma participação conjunta, não se tem uma cultura, se não de pedinte, né? O que a gente vê muito chegar na Câmara é para pedir, é para abordar o vereador, é para estar pedindo de tudo, né? E a gente sabe que o que a gente precisa promover, na verdade, é o trabalho, porque se esse trabalho melhora por parte dele na questão da fiscalização, a gente tem uma renda melhor distribuída, a gente tem serviço de melhor qualidade, né? E isso flui de forma natural, ninguém vai estar impondo nem se posicionando de forma contrária. Veja bem, a Câmara, os senhores vereadores, ela tem papel fundamental dentro do município. Portanto, até ele é um poder independente, né? Tem autonomia própria. Os vereadores têm o credenciamento da população para trabalhar em defesa dos direitos da sociedade. Mas não é isso que a gente vê. É uma missão total da Câmara. Você vê, rapaz, 6 meses já está entrando na administração, não tem um balancete dentro da prefeitura nem da Câmara, ninguém tem conhecimento de nada. E isso incorre crime de responsabilidade, dá até cassação de mandato. E ninguém tomou uma providência de nada. Quem deveria tomar em primeiro momento era a Câmara, que ela tem autorização da sociedade para isso. Vamos ajudar eles fazer isso. Vamos ajudar eles fazer isso. Mas eles não fazem. Fazem. Então, tem compromisso com o prefeito, você sabe muito bem disso. E outra coisa, e a Câmara tem o poder de polícia, tem o poder investigativo, e o cidadão em si não tem o poder de polícia, né? A gente tem que usar a Câmara ou o Ministério Público. A Câmara nada acontece. O Ministério Público tem andado assim, não com muita celeridade, mas já tem entendido em parte as nossas solicitações, não é? Então a gente tem que mudar esse quadro, deixando a sociedade bem esclarecida, para ver se a gente consegue mudar o comportamento dos vereadores. Que a função básica dos vereadores são 2, legislar e fiscalizar. Ele nem fiscaliza, nem legisla. Pergunto qual é o projeto de lei que a Câmara de Vereadores tem nessa atual administração em prol do povo de Odorense. Projeto de lei, não é requerimento, indicação, moção, não. Isso aí não tem força de lei, isso é papel para lá, papel para cá e para outra. Mas pergunto se tem algum projeto de lei. Não existe, rapaz, eles não fazem, eles não legislam, entende? Aí fica, vamos visitar isso, vamos visitar aquilo, tudo fachada, né? Mas na verdade, a essência do problema, eles não atendem, entendeu? Por isso que a gente tem que mudar esse quadro. Exato. Eu também concordo com você que a gente precisa mudar, mas que eu concordo também que a gente precisa fazer o nosso papel. A gente precisa estar presente, somando força, para poder a gente entender que, na verdade, a intenção não é a de fazer a defesa do povo. Somente assim a gente vai poder estar fazendo uma fala diferenciada nesse sentido. Então, eu entendo que a gente precisa se aproximar, que a gente precisa formar, juntar forças a esse grupo, né? Independente de oposição ou de posição, ou enfim, a gente precisa ajudar, contribuir para que nós tenhamos o funcionamento da nossa Casa Legislativa como a população merece e precisa. Né? A gente precisa fazer isso. O único caminho
a gente seguir é angariar o apoio da população, e o apoio das estruturas de poder nós não temos para mudar o quadro, o pessoal não gosta de mudança, entende? É convencer a população, mostrar a realidade da população e ver se é acordado o descaso que existe no município. Porque sem o apoio da população, nem a gente, nem eles, nem para lugar nenhum. Agora a população tem que ser mais ativa, tem que ser mais participante, tem que exigir seus direitos. Não é impedir favor, não, é exigir os direitos que o cidadão tem. Enquanto a gente não conseguir mudar esse quadro, você vê a dificuldade para a gente montar o fórum, a bem da verdade. O Fórum de Marechal Deodoro, que vai trabalhar com a sociedade organizada. E a maioria dos conglomerados de Marechal Deodoro, associações, colônias, sociedade, etc., que faz parte viva da sociedade organizada, eles estão lá, mas não para defender o interesse de classe do pessoal, estão lá para defender interesses pessoais. A gente não pode nem comparar com eles, infelizmente eu queria contar em muito, como já contou em determinado momento, porque com o apoio da sociedade tudo se tornaria mais fácil. Com certeza, e é nessa facilidade que a gente está apostando, né? Na nossa população, Exatamente. na nossa sociedade, ocupar todo e qualquer espaço, né, de discussão, de vida da nossa população e levar essa informação, levar essa proposta para que a gente tenha esse trabalho um dia sendo efetivado no município. E a gente sabe que é Exato. difícil, existe uma cultura, né, como é que eu posso dizer? Não muito assim, de cara, vamos dizer Uma assim, cultura né? de coronéis, né, de coronelismo, Exato. onde a gente não pode avançar muito, senão a chibata come, né? E aí a gente não pode mais aceitar essa condição de escravidão e nem de espaço, de espaços fechados. Nós fomos libertos, né? E a gente sabe que a educação é a maior responsável pela libertação de cada cidadão, e aí a gente já pede, já clama para que os nossos cidadãos eles procurem se utilizar dessa importante ferramenta que é a educação para se desenvolver, aumentar, ampliar o seu conhecimento e fazer a diferença nos espaços onde você está. Porque sem a educação, a gente não entende liberdade. Sem educação, estaremos sempre no cativeiro, estaremos sempre esperando a comida que venha de qualquer jeito ou de qualquer pessoa, né? E aí a gente sabe que o cidadão esclarecido, liberto, educado e a pessoa que tem conhecimento, ela tem sonhos. Ela tem sonhos e a gente precisa sonhar, mesmo num cenário como o nosso, em nosso país. Se a gente deixa de sonhar, a gente é um vivo morto, né? Então, Paulino. Eu queria, estamos no ar ainda, eu queria agradecer a sua participação, né, o que você trouxe, né, de discussão para esse programa hoje. Você, o Paulo, cada dia a gente está tendo uma participação e esse discurso, esse embate que faz o telespectador, o nosso internauta, ele tomar conhecimento de forma direta da intenção do nosso projeto. A gente precisa discutir tudo que precisa ser mudado em Marechal Deodoro e apontar as pessoas que precisam estar preparadas para mudar essa realidade. E a gente só tem uma condição para encaminhar um processo de mudança desde que a sociedade tenha conhecimento da nossa atual realidade, né? Inclusive a financeira, que é a mola mestra da coisa, entendeu? Enquanto não se sabe o que acontece com o resto do município, é uma incógnita, todo mundo fica assim, acreditando naquilo que houve de qualquer segmento da sociedade. A gente tem que alertar para a população que a coisa é necessário mudar.
a coisa tem que funcionar de outra maneira. Esse modelo implantado em Marechal Deodoro, como eu disse, político administrativo, é superado, não existe mais isso. E o Brasil está passando por um momento diferenciado, um momento de mudanças radicais mesmo. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, junto com a população, tentar mudar Marechal Deodoro. Então, Ivan, para você, para o Valmir, para todos de Marechal Deodoro, uma boa noite. E o sofrimento do povo, mais necessário, Marechal Deodoro, tenha sido assim, diminuído o momento que vai passando os dias, as coisas vão se ajustando nos seus devidos lugares. Uma boa noite para todos, viu? Boa noite, Paulino, e obrigado pela sua participação. Bem, tivemos aí a participação do nosso amigo Paulino, que tem contribuído conosco nesse projeto, né, que tem acompanhado esse nosso trabalho. Inclusive, vim através dele e do Paulo, né, no programa Mesa Redonda, e agora a gente está desenvolvendo esse trabalho para ampliar esse processo de discussão e dar à população essa voz e essa vez de se colocar, de se posicionar e de contribuir para uma provável mudança, mínima que seja, mas mudança para o melhor, né? Então, a gente tem aqui a participação do nosso amigo Sena Produções, nosso amigo que tem desenvolvido um belíssimo trabalho, né, no que diz respeito ao registro de fotos com os casais. E aí tem também as propostas, né, de caso essas pessoas elas sejam sorteadas no final dessa campanha e elas de repente decidam se casar, 0800 para a imagem, né, para as fotos, para as filmagens. É um trabalho importante e além de tudo, nosso amigo deodorense é cidadão e a gente precisa estar valorizando sempre o nosso cidadão deodorense. Parabéns, Sena Produções, pelo seu trabalho, né? E obrigado por estar nos acompanhando. Temos aqui o Henrique Marechal. Mesmo distante, estou sempre acompanhando o programa. Estão todos de parabéns. Muito obrigado, Henrique. O Lu também nos acompanha. Gente, nós vamos ter aqui a participação do nosso companheiro Almir Sanches e aí a gente vai estar abrindo esse espaço. Almir, fica à vontade, o espaço é seu. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Eu quero abraçar você, Ivan Reis, abraçar aos meus amigos, minhas amigas, minhas colegas aí da cidade histórica de Marechal Deodoro, que está passando um período difícil, mas eu acredito que vamos realmente o mais rápido possível sair dessa fase ruim para uma fase bem melhor, principalmente a gente resgatando a nossa história, a nossa vida, principalmente a primeira capital dos alagoanos, para que a gente volte a mostrar firme e forte todas as belezas naturais do nosso município. Quero abraçar vocês, vou abraçar também ao meu amigo Valmir, a todos, né, que estão realmente trabalhando em prol do crescimento da nossa região. Obrigado aí por esse espaço. Estamos aqui no Sistema Correio e Rádio, nos estúdios da nossa Rádio Correio e CBN, para ajudar ainda mais a todos vocês. Obrigado e uma noite boa para todos nós. Obrigado pela participação. E aí a gente teve a participação do nosso amigo Almir Sanches, né, que tem contribuído com o nosso trabalho, né, tem acompanhado o nosso trabalho, e dizer à população de Marechal Deodoro que é momento, né, momento da gente somar forças, da gente construir uma Marechal que não precisa nascer, uma Marechal que precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele perpassa pela a união e o trabalho conjunto, principalmente do nosso deodorense, né, que usufrui de todas as situações de Marechal Deodoro. É importante que a gente tenha como foi colocado aí pelo nosso companheiro, né, a nossa primeira capital das Alagoas. Nós temos uma cidade belíssima, cheia de encantos, né, atrativos para os turistas,
mas nós precisamos nos preocupar também, principalmente com a nossa população tão sofrida, que precisa de um emprego para ter uma melhor estrutura, que precisa de um apoio para ter melhor atenção quando se tiver sua necessidade. Então, a gente precisa, de todas as formas, valorizar sempre a nossa população. E nós temos esse compromisso, né, de estar aqui todas as segundas e quinta-feira, a partir das 8 horas, com o programa Marechal em Foco. E temos também o espaço aos sábados, a partir das 10 horas, com a mesa redonda, né? Uma discussão. Todas as discussões são voltadas para o que porventura a gente possa estar trabalhando para mudar a realidade da nossa Marechal Deodoro, né? Ela não precisa nascer, repito, ela precisa se desenvolver. Pessoal, estaremos aqui indo para os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. 24 horas de alegria e emoção através da música. Web Rádio Juventude. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598 3263-7598 JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na Rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Vereador Aloísio do Mercadinho. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção com música ao vivo. Todos os finais de semana, Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagreira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Vereador Neilton Costa. Ligue e participe pelo telefone 993-357458. Aqui o povo tem voz e vez. Todos os sábados, das 10 ao meio-dia, programa Mesa Redonda. Aqui o povo tem voz e vez e ninguém vai nos calar. Gago Lopes Construções do Alicerce ao Telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Você que quer divulgar a sua empresa para ter um bom retorno, então divulgue aqui na Rádio Web Juventude, porque aqui você tem retorno garantido. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar, tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Vereador Nilson Cabeção. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal todas
Da loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida na região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3 quartos, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988752930. Webradiojuventude.com. A rádio que pega do seu jeito. Sintonizada em você. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado. Na Web Rádio Juventude. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Marechal em Foco. Na verdade, um projeto, projeto de desenvolvimento para o povo, no que diz respeito à melhoria na questão da administração pública, e aí a gente sempre provocar as mudanças, que nós teremos aqui, nós precisamos para Marechal Deodoro. E aí nosso internauta mais uma vez faz aqui um comentário. Boa noite, Ivan. Quais os projetos que estão em pauta na Câmara Municipal de Marechal? Sinceramente, isso aí é um questionamento muito bom, muito importante, e que eu sempre comento aqui com o Paulino, com o Paulo, com o Valmir, a necessidade da gente ter esses projetos, tomar conhecimento. Mas como foi colocado aqui pelo Paulino, acho muito difícil que tenhamos projetos sendo desenvolvidos, apenas encaminhamentos, indicações, E aí foi uma provocação muito boa que o Henrique fez, e que a gente vai estar buscando essa resposta para, na quinta-feira, estar expondo para a população de Marechal Deodoro. Muito obrigado pela participação, Henrique. É disso que a gente precisa, Independente de qualquer coisa, é construir e fazer a informação chegar até a população. Até porque, se a gente tivesse no questionamento do Henrique essa resposta daquele projeto número 20 que foi para a Câmara de Vereadores, a gente poderia, claro, a gente pode fazer a intercessão em qualquer momento, mas antes é muito importante que a gente promova a discussão, que a gente reúna todo o material necessário para que se entenda os benefícios, os prós e os contras, do determinado projeto. O que não foi possível nesse projeto de número 20 na Câmara de Vereadores, que cria os cargos de direção, de secretário, como de superintendentes, E aí a gente sempre se volta para as situações de desconfianças, E o povo não pode nunca, a gente precisa acreditar sempre, mas a gente precisa se preocupar com os posicionamentos e os querer, dos nossos políticos. Isso aí a gente não pode baixar a guarda, não. Independente de quem seja, de quem quer que seja. E aí, pessoal, nós vamos estar encerrando mais um programa, E agradecer a Deus pelo final de mais um trabalho, agradecer a participação de cada um de vocês que contribuiu diretamente com esse trabalho, que a cada dia está ganhando corpo, está ganhando o seu espaço, um espaço que é seu e que é de todos. Ele te dá a voz e a vez de você dizer o que na sua comunidade você está precisando,
a gente faz um repasse, a gente faz uma discussão e de alguma forma a gestão ela toma conhecimento, né? Então a gente tem um trabalho sempre pensando nessa construção coletiva, um benefício que venha para todos, né? E agradecer também a participação do pessoal, né, do Paulo, do Paulino, do Almir, que trouxe, ampliou, né, a nossa discussão aqui e que provocou, né, uma maior acessibilidade a informações. Então, agradecer a Deus, agradecer a vocês e dizer que esse programa, o Marechal em Foco, ele vai ao ar todas as segundas e quintas. Nós temos um telefone de contato para que vocês possam estar utilizando, quer seja para ligar, quer seja para mandar informações via Zap. É o 9335-7458, 9335-7458 é o contato que a gente tem para que você possa estar participando, trazendo seus questionamentos, trazendo informações, jogando para esse meio de discussão, né? Então, aqui o povo tem voz e vez. Temos também, aos sábados, o programa Mesa Redonda, né, que a gente também tem um trabalho desenvolvido nessa ampliação dessa discussão da melhoria da qualidade de vida da população deodorense. E aí vocês fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com a permissão de Deus para novas discussões, novas provocações e a continuidade desse nosso trabalho, desse nosso projeto. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a quinta-feira. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez. 24 horas de alegria e emoção através da música. Web Rádio Juventude. Sintonizada em você. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado. Na Web Rádio Juventude.